Entender os detalhes do tema, né? Bom dia, César, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Cidade e já conte aí pra gente, né, o que aconteceu para que esse tema tenha voltado para a discussão no Congresso. Olá, bom dia a todos da Rádio Cidade. Um prazer estar falando novamente com vocês. Justamente na última quarta-feira, dia 19, nós temos a PL 5.230 de 2023, que foi votada, já tinha sido votada na Câmara dos Deputados. Esse texto era um texto do governo, ou seja, o Ministério da Educação, que tinha conversado com o parlamento e tinha trazido esse texto, né, essa PL para votação. Por quê? Porque o novo ensino médio, né, que foi votado lá há 7 anos ainda na gestão do presidente Michel Temer, ele não foi satisfatório justamente pelas condições que se foram colocadas no processo prático, ou seja, alguns itinerários formativos, que esse era o grande boom para a educação. Então, esses itinerários formativos, eles não foram efetivamente assim pensados. Por exemplo, no estado de São Paulo, nós tivemos em torno de 200 itinerários formativos. Então, assim, ficou muito frágil a questão da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, para que os alunos pudessem, que era a tentativa do novo ensino médio, unificar essa ideia de conhecimento, de informação, de aprendizado, né? Então, essa PL foi votada na Câmara e ela foi para o Senado. E aí, como você mesmo disse na matéria, a senadora professora Dorinha, que é do Tocantins, se eu não me engano, ela trouxe um texto que é o que a gente chama de substitutivo, né, do texto. E aí ela modifica algumas questões, né, e aí passa pela Comissão de Educação do Senado e depois vai para plenário, né, e aí, de uma certa formação, de uma votação simbólica, você tem um espelho do novo ensino médio, nós já podemos dizer assim, né, com algumas mudanças bem assim pontuais, no sentido da formação geral básica, que são aquelas matérias, aquelas disciplinas, né, que é o português, a matemática, a história, o inglês, bom, enfim. E também com os outros itinerários formativos, né. Então, houve algumas mudanças do texto que foi aprovado na Câmara e o texto que foi aprovado agora no Senado Federal. Ô César, entre as mudanças, né, inclui também a ampliação da carga horária e eles propõem um fortalecimento da formação geral básica. Do seu ponto de vista, né, como educador, como é que isso deve ser feito? Porque a gente sabe que ampliar uma carga horária intensifica o tempo de estudo dos estudantes, mas também o trabalho dos profissionais da educação. E esse fortalecimento de formação geral básica, o que é que seria em si? Veja, essa PL, ela também traz pontos importantes para algumas outras leis que foram criadas recentemente, como, por exemplo, a questão da integralização, né, das escolas, a escola numa rede de escolas integral, e também com o pé de meia também tem muito a ver com isso. No tocante ao que você me pergunta, é algo importante dizer o seguinte: quando você muda, hoje, o que é que nós temos hoje no ensino médio? Nós temos uma formação geral básica, que é português, matemática, história, bom, enfim, esses componentes com 1.800 horas durante os 3 anos do ensino médio, e nós temos 800 horas para os itinerários formativos. Quando você aumenta essa carga horária para 2.400 horas, que é o que o texto propõe e traz, né, que vai votar novamente agora de novo na Câmara, isso mostra que o que foi colocado lá atrás, há 7 anos, tiveram alguns erros pontuais. Por exemplo, hoje nós temos somente como obrigatória português e matemática. Então, todos os outros componentes curriculares, né, das áreas de ciências da natureza, das áreas de áreas humanas, eles não são obrigatórios serem oferecidos, né? Pode-se oferecer isso num itinerário formativo com outro contexto. Inclusive, Então, agora, né, César, pois não. esse novo PL, ele também coloca como um componente curricular obrigatório a língua espanhola, além do inglês, né? Pois é, exatamente, que aí é um outro ponto. Isso é importante, né? Nós estamos inseridos na América Latina, então isso é muito importante. Mas aí nós vamos ter um outro desafio.
O desafio agora é encontrar profissionais capacitados com, por exemplo, com formação em espanhol. Por quê? Porque as faculdades, as universidades de licenciatura, elas diminuíram ou muitas retiraram da sua matriz, da sua grade, o espanhol, né? Por conta dessa não obrigatoriedade das 7 anos. Então, é tanto que você já vê reflexo nas escolas. Por exemplo, o Enem ainda hoje, ele constitui a escolha do inglês como uma língua estrangeira, inglês ou espanhol. E muita gente faz a opção por espanhol, mas não tem o componente curricular em sua matriz, em sua grade escolar. Então, esse é um outro desafio. Eu acho, pessoalmente, que isso é importante. Isso valoriza, cabe a valorização do profissional, sobretudo da língua espanhola, né? De língua espanhola. Porém, é importante entender que agora as universidades e faculdades de licenciatura, elas precisam agora organizar-se para tal, né? E só para não deixar os ouvintes fora desse contexto, é interessante que é o seguinte, a partir dessas regras, muda a carga horária para 2.400 horas e os itinerários formativos para 800 horas. O que são esses itinerários formativos? É justamente questões ou, por exemplo, currículos inovadores, né, para que você possa garantir ao educando, ao estudante, outros saberes. O grande problema é que esses itinerários formativos, eles precisam ser realmente reorganizados. Por exemplo, nós tivemos aqui no estado de Pernambuco um itinerário formativo para fabricação de bolo, né? Então, assim, fabricação de brigadeiro. Não que isso não possa conter, até porque isso pode ter outros saberes, mas é preciso reorganizar isso para que não fique efetivamente assim, muito fragilizado a questão dos itinerários formativos. E aí lembrando que, para o Enem, esse o texto também traz que é o seguinte, o Enem só vai cobrar aquilo que é de formação geral básica. Então isso é importante, porque os itinerários formativos eles não vão entrar, haja vista que todas as escolas, os seus sistemas de ensino, por exemplo, os estados, eles têm essa liberdade de escolher qualquer itinerário. Então, para o Enem, só vai realmente cobrar aquilo que é de formação geral básica, ou seja, português, matemática, história, geografia, né, entendendo que também esse contexto vira obrigatório agora nessa PL, não só mais português e matemática. A gente pode entender que essa proposta, César, ela vem como uma forma de corrigir o que não deu certo lá atrás, né, com a reforma do ensino médio. É uma forma de pontuar coisas que já foram levantadas, que não estavam funcionando, para que o ensino ele entre de novo em ritmo, né? É verdade, Laís. É interessante. A palavra certa que você trouxe é isso mesmo. É uma correção, uma tentativa de correção. Lembrando que nós temos aí, desde quando iniciou agora esse terceiro mandato do presidente Lula, houve uma grande força para uma revogação total do novo ensino médio, né? Haja vista das dificuldades que se tiveram durante esses últimos anos do novo ensino médio. Porém, o seguinte, essa lei ela vem, de uma certa forma, melhorar ou corrigir, na realidade, alguns pontos. É a ideal? Acredito que ainda não. Acredito que ainda nós teremos mais na frente alguns outros processos de mudança. Mas algo importante, que é importante salientar para quem está nos ouvindo, né? A formação geral básica, ela constitui agora como algo realmente muito mais sólido, ou seja, o português, a matemática, as ciências, tudo aquilo, né, que engloba as áreas do conhecimento, e nós temos também a condição de trazer novos saberes a partir dos itinerários formativos. Porém, o seguinte, continuo a dizer, acho que é muito importante uma visão mais ampla para esses novos saberes, para o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, para a entrada, que é uma porta de entrada para os nossos universitários, os nossos, né, jovens e adolescentes, e também adultos, né, que fazem o Enem para a universidade, sobretudo pública. E aí é interessante dizer o seguinte, isso mostra cada vez mais que precisamos de mais investimentos na educação, precisamos melhorar essa capacidade de fazer educação, sobretudo nos sistemas de ensino que são os estados,
com essa sólida participação do governo federal a partir do seu processo econômico. Até porque a LDB, que é a lei que gere a educação brasileira e suas diretrizes, ela exige isso, né, que o governo federal, que é a União, subsidie, né, a partir com os estados, essa educação para que todos realmente sejam contemplados com isso. Se vamos ser contemplados a partir com esse novo ensino médio, né, e estamos aí praticamente às portas do Enem 2024, é interessante dizer o seguinte: os alunos que fazem Enem esse ano, né, que estão terminando, por exemplo, o seu novo ensino médio, eles vão continuar com esse novo ensino médio que nós estamos. Há uma probabilidade de que o ano que vem já inicie esse processo, né? Até também dando mais ênfase também à questão do ensino técnico, né? Nas escolas, né? Até porque existe uma grande massividade do governo, sobretudo federal, em trazer escolas de tempo integral. Então, isso também gera a questão do ensino técnico nas escolas, né? Inclusive, eu também sou fruto disso, ainda lá no final dos anos 90, eu terminei o meu ensino médio, né, melhor dizendo, com o ensino técnico, né? E inclusive isso nas escolas municipais, quando nós tínhamos em escolas municipais, né? Hoje só temos, por enquanto, em escolas do governo do estado. E o importante também é frisar que para que a costura desse projeto aconteça de uma forma mais ampla, que possa ser dialogado com quem está na ponta, né? Com os estudantes, com os professores, que são as pessoas que realmente conhecem essa realidade, sabem o que está funcionando, o que não está, para que as melhorias realmente aconteçam. Pois é, eu acho que tudo vai ter que entender quem está lá na ponta do negócio, ou seja, quem está com os nossos educandos em sala de aula. Então, os professores precisam ser colocados nessa discussão. Nós temos uma fala do Camilo Santana, que é o ministro da Educação, dizendo que houve um diálogo profundo, né? Mas assim, a gente percebe mais que esse diálogo foi mais no processo da legislação, então, com os legisladores. A gente não viu muito essa comunicação com os professores, até porque eles é quem vão fazer dar ou não certo, né? A partir também de outras situações, esse novo ensino médio. Então, assim, nós estamos falando do futuro das nossas gerações, entendendo que a educação ela vai transformar as pessoas que transformam o mundo, como diz Paulo Freire, ou como dizia Paulo Freire. Isso é importante lembrar aqui. É preciso discutir isso com os profissionais que estão na ponta, né, nas escolas, e também discutir isso com os nossos alunos, com os nossos jovens e adolescentes. Por quê? Porque a partir dele, veja, se você tem um outro projeto, que é o pé de meia, que o governo faz, para manter o aluno em escola, isso é bacana, mas aí mostra também, de uma certa forma, a fragilidade do nosso sistema de ensino. Então, porque aí o nosso aluno ele não tem essa vontade de estar ali em sala de aula. Então, precisa realmente ter atratividade com o processo do conhecimento. Acho que com essa PL, né, se houver realmente essa votação do jeito que está, acredito que aconteça, nós vamos ter algumas correções do novo ensino médio, mas ainda pensando em, mais à frente, valorizar cada vez mais a entrada e a estada desse aluno em sala de aula. César, eu quero agradecer sua participação hoje aqui, falando sobre esse tema super importante, né? A gente segue acompanhando toda a movimentação no Congresso em torno disso, para atualizar os nossos ouvintes, e você fez aqui o seu papel de trazer esse ponto de vista de quem está em sala de aula, para entender como funciona tudo. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, Laís, desejo um bom dia para todos os ouvintes da Rádio Cidade, né? E lembrando que São João passou, mas ainda temos São Pedro para brincar um pouquinho. É verdade. Feliz São Pedro, então, antecipado, César. Até a próxima. Exato, para ti também, um abraço. A gente conversou aí com o César Augusto Freire, que é supervisor pedagógico, professor de História, falando aí sobre esse projeto, né, do novo ensino médio, né, que está tramitando aí no Congresso. Agora são 7h25, a gente vai para o intervalo, gente. No próximo bloco, a gente vai falar como funciona a acessibilidade para a FENEARTE deste ano, que vai ter visita